Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo do Infovídeo e nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre esse cara aqui. Esse aqui é um dissipador de calor para SSD do tipo M2. E se você está se perguntando se realmente precisa instalar aqui no seu NVMe, de modo geral não precisa, tá? O SSD ele pode trabalhar até 70 graus, claro que essa é a temperatura limite dele, então não é muito legal a gente trabalhar perto da temperatura limite. Mas se ele estiver por volta ali de 50, 60 graus, está dentro do padrão, não tem problema. Se você quiser abaixar essa temperatura, você pode comprar um dissipador desse, que não é caro. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, caso você queira comprar um desse. E eu vou aproveitar e vou fazer o teste dele para a gente ver quanto de temperatura ele vai conseguir abaixar. Mas como eu disse, de modo geral, você não precisa disso aqui. Você pode sim usar o seu SSD de forma original ali, numa boa, que não vai ter nenhum problema. Caso ele superaqueça, ele vai identificar essa temperatura e ele vai fazer a mesma coisa que acontece nos processadores. Ele vai perder um pouco de desempenho ali para a temperatura não subir demais. Mas, de modo geral, a temperatura fica dentro do limite. Você pode verificar isso usando um aplicativo bem simples, que é o HW Monitor. Eu vou usar ele aqui para a gente fazer esse teste. Caso você não saiba como instalar esse programa e fazer o monitoramento de temperatura, deixa aqui nos comentários. Eu posso fazer um outro vídeo falando especificamente sobre isso. Então, sem enrolação, bora pro teste aqui. Eu vou testar o meu SSD de forma original primeiro, para a gente ver como está a temperatura atual dele. Depois eu vou montar no dissipador e fazer o mesmo teste, para a gente ver se dá diferença e quantos graus ele vai conseguir abaixar. Então, aqui no meu computador eu tenho dois SSD. Eu tenho esse de cima aqui, que é o Kingston. E nessa região que ele fica aqui, ele esquenta um pouco mais do que o outro que eu tenho. O outro, ele fica aqui na parte de baixo, dá pra gente ver ali que é um Western Digital. Então ele pega bastante ventilação, porque essas fãs aqui estão puxando o ar de baixo para cima, então acaba deixando ele um pouco mais frio. Então eu vou fazer o teste com esse aqui que está mais quente. Eu já rodei o teste nele aqui. Para rodar o teste, eu usei o Crystal Disk Mark, onde eu estressei o SSD para a gente pegar a temperatura máxima dele. Eu medi a temperatura aqui usando o HW Monitor, e aqui no Kingston a gente pode ver que a temperatura mínima foi de 27 graus e a temperatura máxima foi de 58 graus. E o SSD da Western Digital, ele está numa temperatura atual de 31 graus, a temperatura mínima foi de 27 e a máxima foi de 39 graus, eu também estressei ele. Então, como eu disse, eu vou pegar o SSD da Kingston, que está numa região aqui mais quente, onde não pega muita ventilação, para a gente ter uma noção melhor aqui da capacidade desse dissipador. O dissipador que eu vou usar é esse aqui, ele é bem simplesinho, um dos mais baratos que eu achei, mas vai dar para a gente ter uma ideia. Lembrando que mesmo tendo batido aqui 58 graus, ele está dentro da temperatura limite, que é 70 graus. Então eu posso usar dessa forma aqui tranquilamente, que eu não vou ter nenhum tipo de problema com esse SSD. Mas se eu quiser deixar a temperatura ainda menor, eu posso sim usar um dissipador. Então a gente vai ver a diferença de temperatura que isso aqui vai dar. Se você não sabe como montar o dissipador no seu SSD, você pode clicar no card que está aparecendo aqui em cima, que eu fiz um vídeo ensinando como fazer a montagem do dissipador no SSD. Então eu vou desligar aqui, montar o dissipador e volto para a gente rodar o teste. Então pessoal, agora a gente pode conferir aqui que eu já fiz a instalação do dissipador de calor no SSD e agora a gente vai conferir o resultado. Já estressei o SSD usando o Crystal Disk Mark e aqui a gente tem o resultado. No SSD Kingston, agora ele deu uma máxima de 40 graus, teve uma redução muito significativa. Vou até abrir aqui no Excel para ficar mais fácil para a gente ver. Então a temperatura mínima sem o dissipador de calor era de 27 graus, passou agora para 26, redução de apenas 1 grau. De qualquer forma a temperatura estava baixa, então tá bom de qualquer jeito. A temperatura máxima sem o dissipador de calor foi de 58 graus, caiu para 40 graus, uma redução muito significativa. Abaixou 18 graus aqui, então realmente foi muito bom. E um detalhe, eu instalei o dissipador de calor, eu coloquei o thermal pad sem remover o adesivo do SSD. Então aquele adesivo original que vem no SSD continua lá. Algumas pessoas recomendam remover aquele adesivo para ter um contato ainda melhor. Eu acho desnecessário, porque aqui a gente pode conferir que mesmo com o adesivo no lugar, a redução de temperatura foi muito significativa. E mantendo o adesivo lá, você não vai ter problema com garantia, caso você precise acionar. Então eu recomendo que instale com o adesivo. A temperatura atual com o SSD ocioso saiu de 32 graus para 31 graus, então não teve muita alteração.
A gente vai ter sim um resultado significativo quando o SSD está sendo bastante exigido. Aí a gente tem sim uma redução de temperatura. E eu rodei o teste novamente aqui no SSD da Western Digital. Não teve nenhuma diferença porque eu não instalei dissipador de calor nele, então ele continua com as mesmas temperaturas. Variando aqui de 29 a 30 graus na temperatura atual, 28 graus na temperatura mínima, teve um aumento aqui de 1 grau, mas isso aqui pode ocorrer mesmo, é normal. E a temperatura máxima foi de 39 graus. Então deu pra gente ver aqui que o dissipador de calor ele é eficiente sim, ele vai reduzir bastante a temperatura do seu SSD, mas caso você não queira usar o dissipador de calor, pode ficar despreocupado que não tem problema nenhum. O seu SSD não vai queimar se você não usar o dissipador de calor. Ele vai ficar um pouco mais quente, mas vai ficar dentro da temperatura normal de trabalho dele. E você pode usar tranquilamente que não vai ter risco de danificar o seu SSD simplesmente porque você não colocou o dissipador de calor. Isso vai da sua preferência mesmo. Se você gosta de deixar o seu computador mais frio, você pode sim comprar um dissipador de calor. Ele tem um preço muito acessível, você pode conferir no link que está aqui abaixo. Eu vou deixar mais de uma loja ali para você conferir o preço e comprar onde estiver mais barato. Esse dissipador que eu comprei foi o mais barato que eu achei e o resultado já foi muito bom. Deu pra gente ver aqui que ele reduziu de 58 graus para 40 graus, uma redução muito significativa. Se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão também, pode deixar aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, que isso me ajuda bastante. Eu sou o Léo da Infovídeo, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!